Oi, meu nome é Adriele, sou formada em Letras e Administração e vou falar aqui sobre aspectos extremamente importantes para a redação do concurso do Ministério Público da União, o MPU. As informações gerais. Serão 152 vagas, mais cadastro reserva, cargos de analistas e técnicos de diversas áreas. As inscrições acontecerão do dia 3 de janeiro até o dia 27 de fevereiro de 2025. A banca que vai realizar o concurso é a FGV. E a prova está prevista para o dia 4 de maio de 2025. Terão algumas fases, algumas etapas que eu extraí do próprio edital que você pode encontrar no site da FGV. Terá prova objetiva para todos os cargos de caráter eliminatório e classificatório, prova discursiva, exceto para o cargo de técnico do MPU, Polícia Institucional, de caráter eliminatório e classificatório. Algumas outras fases são avaliação médica e o programa de formação profissional. E também tem a questão da análise da heteroidentificação para o pessoal que vai se candidatar à cota, né? Mas eu não coloquei aqui. E da prova objetiva e da prova discursiva, eu retirei também alguns trechos do próprio edital. Para o cargo de analista do MPU, serão realizadas em todas as capitais do país na data provável de 4 de maio, de 8 horas a meio-dia e 30 minutos. E para o cargo de técnico, também vai ser realizada a prova, tanto objetiva quanto discursiva, dia 4 de maio de 2025, só que será realizada de tarde, das 3 horas da tarde até as 7h30, 19h30. Somente o cargo do MPU de Polícia Institucional não terá prova discursiva. Os cargos de técnico de enfermagem, os cargos de técnico do MPU para enfermagem e técnico do MPU para administração terão sim prova discursiva. Então é importante que você tenha essa ciência. Apenas polícia institucional não terá a redação. Mas para técnico do MPU, enfermagem e administração, tanto essas duas áreas, administração e enfermagem, terão redação na prova. E todos os cargos de analista terão também a prova de redação. Sobre a prova discursiva, será aplicada para todos os cargos, exceto para o técnico do MPU, Polícia Institucional. Consistirá em uma redação que deverá ser redigida em gênero dissertativo argumentativo, com número mínimo de 20 e máximo de 30 linhas, valendo até 40 pontos. Também retirei do edital o seguinte trecho: será reprovado na prova discursiva de redação e eliminado do concurso o candidato que obtiver nota inferior a 20 pontos. Então, é importante estudar e se dedicar para a redação no MPU. E aqui eu retirei também do edital essa tabela com os critérios que serão avaliados. Os critérios, eles são divididos em duas partes. Parte 1, estrutura textual global, com um total de 28 pontos, e a parte 2, relacionada à correção gramatical. Sobre a estrutura textual, serão verificados 2 tópicos. A abordagem do tema, valendo 14 pontos, que considera a capacidade de o candidato selecionar argumentos convenientes ou aspectos mais importantes dentro do perfil esperado. E o segundo tópico, a progressão textual, que também vale 14 pontos, que considera a capacidade de o candidato mostrar coesão e coerência entre os parágrafos componentes do texto por ele redigido, assim como a distribuição do tema e uma evolução adequada de suas partes. Ou seja, essa primeira parte da avaliação vai verificar se o candidato conseguiu apresentar argumentos pertinentes ao tema, argumentos que se relacionam e se ele consegue desenvolver. Ou seja, não vale você simplesmente lançar argumentos no texto sem desenvolvê-los. É preciso que ocorra um trabalho argumentativo dentro da produção textual, dentro dessas 30 linhas que serão disponibilizadas. E a segunda parte é relacionada à correção gramatical, que será considerada sob o aspecto da melhor expressão escrita do ponto de vista comunicativo.
ou seja, de sua adequação à situação comunicativa. Aí a questão da correção gramatical é dividida em dois aspectos: na seleção vocabular, que vale 4 pontos, com cada erro sendo deduzido 0,4, e a questão da norma culta, que vale 8 pontos, sendo descontado 0,8 ponto de cada erro apresentado pelo candidato. Então, é preciso apresentar um texto com os aspectos relacionados à norma culta, sem nenhuma inadequação vocabular, e um texto com a qualidade argumentativa excelente, né? Que o corretor veja que você entendeu o tema e sabe apresentar uma progressão sobre a argumentação lançada dentro da redação. E eu gosto de colocar aqui, muito brevemente, aspectos básicos da estrutura da redação. A estrutura da redação consiste em introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas, afinal, o que deve possuir cada aspecto desse apresentado, né? A introdução, ela deve apresentar uma contextualização do tema com tese e argumentos. Você já deve citar os argumentos na introdução. E esses argumentos devem ser trabalhados no desenvolvimento. A argumentação com boa fundamentação. É dentro do desenvolvimento que o corretor vai avaliar a progressão textual tão citada dentro daquele critério que eu acabei de mostrar. E, por fim, a conclusão, que é o reforço da tese e fechamento das ideias, encerramento das ideias. A estrutura da redação, então, ela precisa apresentar essas 3 partes que são fundamentais. E eu recomendo, eu sugiro que você apresente dentro do seu texto 4 parágrafos. O parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. E eu coloquei aqui alguns temas cobrados pela FGV em 2024. Na Prefeitura de São Lourenço da Mata, no cargo de professor de geografia, o tema da redação foi os desafios da escola para manter a concentração dos alunos. Então, você percebe que a FGV aborda temas atuais e sociais, assuntos pertinentes à nossa realidade e muitas vezes situações problema, para que você apresente soluções e que você debata sobre aquele aspecto. E aqui eu encontrei também esse outro tema de redação, na prova de oficial de justiça do TJMT. Hoje, a população urbana enfrenta uma série de diferentes problemas. Selecione os que lhe parecem mais graves, trace um panorama sobre suas causas e apresente medidas para reduzi-los. Para essa prova, a banca abordou o tema de uma maneira mais complexa. Anteriormente ao tema, antes desse trecho, ela apresentou um texto falando sobre as questões urbanas que afetam a sociedade, as quais estão relacionadas com o processo de urbanização. Então, o que ela pede é que o participante cite problemas enfrentados pela população sobre a questão urbana, apresente as causas desses problemas e proponha soluções. Então, você vê que a FGV ela gosta muito de apresentar questões atuais e sociais de forma problemática para que você discuta a respeito. E, por fim, eu coloquei aqui alguns temas que você pode já começar a treinar para a sua redação do MPU, que são o impacto da inteligência artificial na vida cotidiana e a privacidade digital em tempos de vigilância em massa. Bom, por hoje é só. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo. E é isso. Bons estudos!